Olá a todos, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Conecta Disciplina e hoje estamos aqui com Marco Araújo, advogado de marcas e patentes. E aí, Marco, tudo bom? Tudo bem, Jéssica. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com você. Muito bom, Marco. Marco, conta pra gente quem é você e como começou a trabalhar com marcas e patentes. Eu sou Marco Araújo, sou uma pessoa comum, como outra qualquer, mas tudo começou quando eu voltei da Alemanha e fui convidado para trabalhar com tradução na Danemann Zimmsenbigli e Ipanema Moreira, que é o maior escritório de propriedade intelectual da América Latina. E lá eu comecei como tradução e entrei pela propriedade intelectual. E de lá para cá, participei de outros escritórios e em 2011 abri meu próprio escritório, Stark Marcas e Patentes. Chique, hein, Marco? E quanto tempo nessa sua jornada aí? Bem, eu trabalho com propriedade intelectual desde 97. É um bom tempinho, né? Muito bom. E o que mais te encanta nesse universo de registro de marca? O registro de marca é muito interessante e eu sou fascinado porque a marca é como se fosse um filho, né? Você, quando registra uma marca e em algum tempo depois você vai no supermercado e olha aquela marca, você diz: "Pô, essa marca fui eu que registrei, eu que coloquei ela no mundo, para valer", né. Isso é o mais importante para mim. É muito bom. Eu que trabalho com a criação da marca, eu tenho essa mesma sensação, principalmente quando você vê sua marca em algum produto, ou impresso, né? Como a gente tem parceiros com gráfica, a gente vê aquele produto impresso, é assim, tipo, você olha e fala, é uma criação minha, né? Da mesma forma que você fala assim, pai é quem registra, eu falo, pai é quem cria. Pois é, pai é quem registra. Pois é, mas é muito bom, assim, esse momento de ter essa satisfação de que a gente fez parte daquele projeto, né, porque querendo ou não é a realização de um sonho de uma pessoa, porque trata-se da empresa dela. Eu começo com a criação e você vem com a segunda etapa que é o registro dessa marca para que as pessoas ela seja dono da própria marca, né. Exatamente. Eh, como eu falei, eu acabo criando a marca e você registra essa marca, então eu entendo muito bem o que é registro de marca. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público. O que é de fato um registro de marca e por que ele é tão importante? E o registro de marca, no Brasil, é importante por quê? Porque só tem direito à marca quem registra, tá. Então o empresário, normalmente, quando abre uma empresa, ele ou ele vai vender um produto ou ele vai prestar um serviço. E ele precisa ter uma marca para diferenciar o produto dele ou serviço de outro igual, semelhante ou afim. E aí ele precisa registrar a marca, porque não existe uso capião de marca no Brasil. Significa que se alguém começar a copiar você, você não tem direito sobre a marca para fazer com que essa pessoa que está te copiando pare de te copiar. Muito bom, Marco. Então isso quer dizer que toda empresa ela precisa ser registrada, a marca dela precisa ser registrada, né? Sim, e a outra situação também é quando a pessoa descobre que você não, que a sua marca não está registrada. Ela vai lá e registra. E o que é que acontece? Você tem que parar de usar a marca. E toda a tua clientela que te conhecia com aquela marca, quando procurar a marca, não vai achar mais você, vai achar um terceiro. Isso é muito chato, principalmente porque com o tempo você vai. Quanto mais tempo você passa com a marca, mais investimento você faz. Imagina você, depois de 5 anos, perder a marca para um concorrente ou para outra pessoa e não poder mais usar aquela marca. É terrível, né? É, ou seja, não importa se você criou a marca primeiro. O importante é se você tem um registro. Por mais que você criou ela primeiro, se vira uma outra empresa e criar uma depois com o mesmo nome e afins, se ela quiser registrar, porque você não registrou, a marca automaticamente se torna dela, é isso? Isso, registrou a marca, já era, entendeu?
Então a E importância de registrar a marca é exatamente isso, você ser proprietário da sua marca, né. isso, e não só da marca, quer dizer, a marca hoje em dia, quando a gente vai registrar uma marca, a gente também verifica o nome de domínio, porque não adianta você registrar a marca e não ter o nome de domínio, ou ter o nome de domínio e não ter a marca. Agora, o que é mais forte? Por exemplo, o registro de nome de domínio, como é que funciona? Você vai no registro BR, escolhe lá o nome, pesquisa e se o resultado for positivo para você, você paga um boleto, no outro dia o domínio é seu. Mas da mesma maneira que você consegue o registro do nome de domínio, você pode perder também. Porque se meu cliente registrar a marca, eu simplesmente comunico ao registro BR que aquela marca está registrada e ele transfere o nome de domínio para o meu cliente. Porque a marca ela tem poder em todo o território nacional. Entendi. Então isso é uma ótima dica para quem está aí criando a sua marca, abrindo sua empresa ou até antigo, que não tem a sua marca registrada, né. E me fala, Marco, em que momento eu devo registrar a minha marca? O ideal é você, antes de colocar a marca na internet, porque hoje em dia quem não está na internet não está no mundo, é você fazer uma pesquisa com a gente. Primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa de anterioridade, para saber se existem marcas iguais ou parecidas à sua que possam dificultar ou impedir o registro da marca. Se tiver livre, é dar entrada logo no pedido. E aí sim você vai fazer propaganda na internet, tudo, porque você já está um passo adiante dos concorrentes ou de quem queira tomar a sua marca. Entendi. E quanto tempo é esse processo de registro de marca? Olha, a princípio, depois que ela é publicada na Revista da Propriedade Industrial para conhecimento de terceiros, ela leva em torno de 12 a 14 meses para sair o deferimento. Então, se eu vou registrar a minha marca hoje e eu entro com esse processo de registro, eu tenho um ano aí para concluir o processo todo, né? E vir alguém, depois que eu dei entrada, por mais que ela ainda não concluiu o processo, a pessoa não consegue. Exatamente, porque existe no Brasil o princípio do first to file, ou seja, quem dá a entrada primeiro tem prioridade. Então, quando você dá a entrada numa marca, o que a gente já fez antes? Pesquisou no banco de dados do NPI e viu que não tem nada antes que vai impedir o registro da sua marca. E o que vier depois perde para você também. Então, cria-se o que a gente chama de expectativa de direito. Você não tem o direito ainda porque não saiu o registro da marca, mas você já tem aquela expectativa de direito. E a lei diz que você já pode, só com o depósito da marca, o pedido de registro, mesmo que não tenha o registro ainda, você já pode brigar na justiça pelos direitos da marca. Entendi. Eu tenho uma empresa que é minha cliente, que inclusive ela tá para registrar a marca. Ela é uma empresa de sistema de segurança eletrônica, mas ele acabou se tornando um grupo. É o Grupo Pentágono. Então, eles têm lá nesse grupo uma empresa de serralheria, uma empresa de sistema de segurança eletrônica e uma empresa de portaria virtual. Nesse caso, que é um grupo, como funciona esse registro? Porque seria um registro para cada empresa, para cada nicho, né, no caso, ou é um registro só para o grupo inteiro? Se o grupo é formado por várias empresas e cada empresa atua numa área diferente, então você vai ter que registrar em cada área dessas, entendeu? Porque existe uma classificação internacional de produtos e serviços que o NPI utiliza, assim como os outros NPIs no mundo todo, que para cada classe existe um registro. Então, por exemplo, a questão da segurança, classe 45, você vai ter um registro. Como é o nome da marca mesmo? Que você falou? Grupo Pentágono. Pentágono. Então, 45 para um pentágono, para segurança. Mas aí tem também o quê? Qual é? Ele tem sistema de segurança eletrônica, serralheria e portaria virtual. Serralheria 37. É outro registro.
E portaria virtual também é questão de segurança, também no 45. Então você vai ter 2 empresas, né, que acredito que para cada serviço desse tem uma empresa, que são do mesmo grupo. E a gente simplesmente dá entrada nas classes respectivas e apresenta um documento dizendo que pertencem a um grupo conglomerado. E aí não há conflito. É, eu até lembrei que, inclusive, a Temex está registrando a marca com você, né? E Sim, nós temos, a nossa agência, ela é de marketing e tecnologia. E aí, por isso, tivemos que fazer dois registros, né? exatamente. Muito bem. E você é advogado de registro de marcas e patentes. Tem alguma diferença no registro de marca e no registro de patente? Bem, primeiro que registro o que é uma marca. É um sinal visualmente perceptível que é afixado a um produto ou serviço para distinguir esse serviço, o produto ou serviço de outro igual, semelhante ou afim. Essa é a especificação técnica para a marca. Patente é uma concessão que o governo dá para o inventor para que ele utilize com exclusividade a invenção durante 20 anos. E aí, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa fazer um texto explicando exatamente do começo ao fim como funciona aquela invenção. E aí fica guardado lá no NPI e ele ganha esse direito de trabalhar com a invenção durante 20 anos com exclusividade. Então, marca é diferente de patente, né? São coisas distintas. Hum. Ah, legal, entendi. E o processo do registro voltando para marcas, ele é muito burocrático? Como funciona? Conta um pouquinho aqui pra gente. Ele não é um registro, diria, difícil. O que seria difícil? Que tem uma pessoa muito inteligente para fazer. Mas precisa-se, por exemplo, que essa pessoa que vai fazer o registro, que ela tenha paciência. Se ela não conhece o processo, ela vai demorar muito, vai apanhar muito, e pode ser que lá na frente ela consiga. Agora, se, por exemplo, tiver uma oposição, tiver um indeferimento, uma exigência, coisas que só o advogado consegue fazer, aí vai precisar da gente. Então, na verdade, não é uma coisa fácil, né? E simples. É complexa. É, realmente. E nessa complexidade do registro de marcas, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentarem registrar uma marca? Por exemplo, eh, muita gente coloca uma marca de produto e serviço, que é a mais comum, como, como marca coletiva, por exemplo. Eh, Quando ele classifica errado a marca, a figura, a logo da marca é classificada errada também, entendeu? Os produtos são misturados. Tem uma coisa muito importante que eu, como sou designer gráfico, né, acabo fazendo criação de identidade visual, branding, a gente vê muito por aí logos iguais, né? Então as pessoas elas acabam pegando ícones prontos da internet, vetoriza e acaba usando em várias logos e acaba enganando de certa forma uma pessoa, né? Porque quando acontece isso, acaba acontecendo um plágio. E aí essa pessoa ela não consegue registrar a marca dela por causa disso, né? Tem que ser algo exclusivo dela também. Pois é, um dos nossos parceiros é o contador, que é aquela pessoa que abre a empresa. O outro é o designer, como você, que é uma parceira de grande qualidade para a gente no nosso escritório. E o que é que faz o, o designer? Ele cria uma marca. E, normalmente, ele oferece 3 tipos de marcas diferentes para o cliente escolher. Mas antes disso, a gente pede que fale com a gente, porque o que acontece muito nesses 28 anos que eu tenho de propriedade intelectual, muitas vezes acontece de chegar uma marca que está pronta para registro e quando a gente pesquisa já existe a marca, uma marca igual ou parecida. Então volta para o design.
Aí muitas vezes o cliente fica chateado com a gente, porque acha que a gente tem poder de registrar. Se já existe uma marca igual ou parecida, não tem como fazer, entendeu? E aí se volta para o designer e diz: "Pô, você não me avisou". E o designer, de certa maneira, não tem não, entre aspas, não teria culpa, né, porque ele não tem essa obrigação de, teoricamente, de pesquisar no INPI para saber se já existe marca igual ou não. Inclusive, a pesquisa não é uma coisa simples, existem 2 tipos de pesquisa no NPI: a pesquisa por radical e a pesquisa exata. E normalmente as pessoas pesquisam a marca exata, entendeu. Então procura lá Coca-Cola e não tem Coca-Cola, está livre, não é assim. Tem que pesquisar por radical, por Coca, por cola, cala, Entendi. bola, né. Então, eu digo assim, uma variação de coisas, de nomes e de classes que a gente tem que ver também, para poder ter um resultado. Aí eu peço para o designer, a gente pede para os designers parceiros que antes de oferecer para o cliente, que, que fale com a gente para a gente dar um parecer sobre se aquela marca está livre realmente para registro, Sim. antes de oferecer para o É, cliente. sobre criação, eu acho que quando é um designer que ele acaba criando algo personalizado para o cliente, ele faz esse estudo com o cliente, né, de gostos, e ele cria um ícone personalizado exclusivo para o cliente, dificilmente ele vai ter essa dificuldade no registro. O problema que tem muito hoje em dia é pessoas pegando plataformas gratuitas ou até mesmo pagas que pegam ícones prontos e usam isso em logo de empresas, né? E isso acaba prejudicando, porque da mesma forma que você tem acesso àquela plataforma gratuita ou paga e você consegue usar esse ícone, muitas pessoas conseguem. E provavelmente uma dessas pessoas pode ter registrado a marca primeiro. E aí, quando você vai usar em segunda mão esse ícone, que já é pronto ali, já está disponível na plataforma com uma facilidade, tem esse conflito, né. Então eu acho que é por isso que é importante você contratar um profissional no qual ele faça uma identidade visual, um branding personalizado para você, porque aí ele vai entender a sua necessidade, ele vai entender os seus gostos e vai criar um ícone à mão para você. Eu acho que esse é o melhor cenário. Eu sempre procuro trabalhar dessa forma para que o cliente ele não se frustre, né, porque se ele chega em você e aí ele passa a marca para você, ele já se afeiçoou à marca, e aí ele tem esse desgaste de ter que voltar, refazer, e aí isso acaba, demorando mais para dar entrada no registro de marca, e pode até acontecer de alguém vir e registrar na frente dele também, né. Então acho que, são processos que são importantes para que as pessoas elas tomem esse cuidado, né. Às vezes: "Ah, eu vou pagar um pouquinho aqui mais barato nesse daqui", mas como que essa pessoa ela tá fazendo sua marca? Ela tá pegando um ícone pronto, aconteceu até um caso esses dias com uma amiga minha Mas que barato que mora sai caro, né? isso aí, uma amiga minha, ela falou assim: "Ai, Jéssica, eu vou precisar fazer minha marca, mas assim, eu gosto muito do seu trabalho, mas infelizmente eu vou ter que pegar com essa pessoa que ela acaba sendo mais barata e tal. Mas você pode me ajudar, eh, com seu olhar crítico?" Eu falei: "Claro, sem problemas". Aí ela me mandou o trabalho da menina, né. E aí eu falei: "Ah, legal, eu mudaria algumas coisas". E aí eu fui pesquisar algumas inspirações, né. Ela fez uma brincadeira com as iniciais da cliente. Na hora que eu pesquisei, tinha o ícone igualzinho. A menina tinha simplesmente pegado aquele ícone do Google, vetorizado, né, para ficar mais legível, e incluído na logo da cliente. Eu falei: "Olha, eu creio que quando você começa a sua empresa, você pensa em crescer, você pensa em ser algo, que seja promissor, então você, principalmente por ser advogado, você sabe que você vai precisar registrar sua marca, né. E você sabe também que se for constatado plágio, que já tenha esse ícone, registrado, você não vai conseguir. Então é por isso que eu te digo: "Olha, ela pegou esse ícone aqui pronto e usou na sua logo, então não é algo exclusivo seu". Aí que tá o ponto, de você pegar e contratar uma profissional que realmente ela olhe com cuidado para sua empresa. Claro. E marca é como eu já coloquei antes, eu vejo marca como se fosse um filho, entendeu. Então e a empresa também, né.
A marca, a Sim, empresa tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, quando você cria abre uma empresa, você espera que ela cresça, né, que ela ganhe proporção, e a marca vai junto, né, porque é o que representa a empresa. E ela vai crescer, vai ficar famosa, vai valer muito. É isso que a gente quer. E se você não registrou, como é que fica? Alguém toma de você depois? é isso aí. Eu fico super orgulhosa quando eu vejo, pode até ser bobo, mas quando eu registro uma marca, eu vejo que a pessoa fez um letreiro, uma fachada de uma loja com a marca. Teve um dia, até uma história engraçada e ao mesmo tempo eu fiquei super orgulhosa de mim mesma. Eu estava viajando para a região dos lagos, nessas épocas de feriado, sabe que é um trânsito, né? Horrível. E aí a gente começou a cortar por dentro, pegar uns atalhos lá. E a gente passando assim, eu vi uma loja com a logo que eu fiz. Porque às vezes você tem contato com pessoas de outros lugares, você acaba esquecendo. Aí eu lembro que era Macaé. Eu fiz uma logo para uma pessoa de Macaé há muito tempo atrás. Na hora que eu olhei assim, gente, é a logo que eu fiz naquela fachada daquela. Eu fiquei assim impressionada. Porque você tá ajudando a pessoa a realizar um sonho dela. Porque quando a pessoa ela abre uma empresa, ela tá aí com muita esperança daquilo dar certo. E quando você vê isso se materializando, é muito satisfatório. Eu fiquei muito feliz de ver a logo na fachada lá, ou você vê algum material personalizado, uma garrafinha, uma caneca, um letreiro, um folheto, qualquer coisa. Você sente que você está fazendo parte do sucesso daquela empresa, da realização do sonho daquela pessoa. Tem uma cliente minha também que eu fiz uma logo para uma loja de roupas dela. E ela fez sacola personalizada e um letreiro iluminado e personalizou tudo. Teve um dentista também que fez um escritório, a coisa mais linda com a marca que eu fiz. Que eu fico assim, gente, que maravilha tá fazendo parte disso. Como é gratificante a gente estar iniciando um sonho de uma pessoa, né? Você sabe que você começou a falar, eu lembrei que eu e minha esposa estávamos indo a Gramado e descemos em Porto Alegre, logicamente. Pegamos um carro e no meio do caminho tinha um esqueci agora. Como é que chama aquele stand? Outdoor. É, e no meio do caminho tinha um outdoor da empresa que eu tinha registrado a marca. E estava lá, enorme. E eu nem lembrava, porque como eu moro no Rio, eu não vou frequentemente a Porto Alegre, então nunca tinha visto. Mas já registrei há muito tempo e estava lá. E depois, mais adiante, tinha outro outdoor, entendeu? Quer dizer, a gente, realmente, esse sentimento que você tem, eu também tenho em relação à E marca. o mais importante de você ver essa empresa ali no outdoor é saber que ela não corre risco nenhum, né? Que Isso, talvez ela só esteja ali no outdoor porque você fez o registro da marca. exatamente. Então é muito bom. Esses casos, assim, até vale um pouco do treinamento que a gente teve hoje, né? Storytelling. A gente tem que trazer essas histórias reais porque fazem muito sentido pra gente, pro nosso negócio. E a gente tá vivendo ali a experiência das pessoas. Da mesma forma que a gente quer conquistar as nossas coisas, a gente tá ajudando as pessoas a conquistarem as delas, né? Claro, a gente trabalha com segurança, né? É a Isso aí. segurança que é importante. E agora voltando aqui para essa parte prática, né, de curiosidades, Uhum. já aconteceu de algum cliente perder o registro dele? Acontece vários casos. Quando chega na minha mão, eh, já está muito adiantado, né, o negócio. Tinha, por exemplo, o caso da Casa do Pastel, que é uma marca famosa, porque, onde você vai, você encontra Casa do Pastel. Você vai para Minas Gerais, tem Casa do Pastel. Você vai para São Paulo, na estrada, você vê Casa do Pastel. Mas só uma pessoa tem direito a essa marca, né. E quando me procuraram para registrar a marca, já tinham 18 empresas brigando pela Casa do Pastel. Meu E nós Deus. levamos 6 anos para conseguir ir derrubando uma por uma. E Você tem que conseguimos. provar algo? Como funciona esse processo? Você tem a lei, ela tem várias não digo brechas, né, que muita gente chama de brecha, mas tem várias oportunidades que você tem para favorecer o teu cliente,
né? Porque só um adendo aí, hoje em dia todo advogado, vários escritórios tem gente que trabalha com propriedade intelectual, mas oferece propriedade intelectual, mas não é especialista, entendeu? E nós somos especialistas. Então a gente, não vou dizer que já vi tudo, mas uma boa parte do que acontece no mundo da propriedade intelectual a gente conhece, sabe os caminhos, entendeu? E aí foi, né, esses 6 anos a gente foi derrubando, foi, foi saindo o outro, faz acordo aqui, faz acordo ali, e a gente conseguiu a Casa do Pastel. Muito bom. E teve algum caso de algum cliente que ele tinha o registro, mas aí tem essa parte da renovação também, né? E aí ele acabou não renovando e perdeu a marca? E isso acontece demais também. Não cliente nosso, né? Por quê? Porque a gente acompanha. Pô, a marca ela vige por 10 anos, prorrogáveis a cada 10 anos. Então, o que acontece? Depois que ela está registrada, ela só vai precisar ser renovada em 10 anos. Então, você fica com um vácuo de 10 anos que o cliente não vai querer pagar você para ficar acompanhando uma marca que já está registrada e que só vai precisar daqui a 10 anos. Vou ficar 10 anos pagando ao escritório de advocacia para tomar conta da minha marca? Se só depois de 10 anos é que eu vou ter que pagar alguma coisa? Então, eles ficam sem acompanhamento. E quem deveria acompanhar é o próprio titular da marca. Só que ele não tem experiência para isso. Então, vai passando. Quando chega na época, perde. Mas a gente acompanha aqui. Mesmo que não, que não tenha acompanhamento, que tenha contratado a gente acompanha. Exatamente na expectativa de que aquela pessoa vai esquecer. Então você pode se dizer que esse seja um diferencial de vocês, né? Sim, também. Porque a gente cuida da sua marca, mesmo que você não contrate a gente. Além desse diferencial que eu achei espetacular, né? Porque a gente realmente esquece. A gente esquece que às vezes o que a gente comeu ontem, imagina daqui 10 anos. Hum. Além desse diferencial, quais outros diferenciais você acha que você pode. Porque, como você falou, existem diversos profissionais nessa área. Claro que nem todos especialistas como você. Mas além desse diferencial, quais outros você pode dizer pra gente? Um atendimento personalizado, né? Que a gente chama de atendimento eh, boutique, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Não. O que é um atendimento boutique? É você ser o cara daquela marca, entendeu? Então eu atendo, não estou abrindo para todo mundo não, mas assim, eu atendo sábado, domingo, feriado, dependendo do cliente, entendeu? O cliente paga bem, o cliente quer exclusividade, ele quer ter segurança de que vai conversar com a gente a qualquer momento que ele precise, a gente está à disposição. É, a gente tá falando de empresas, mas a gente tá lidando com pessoas, né? Isso. Então é importantíssimo ter esse atendimento personalizado. A gente sempre bate na tecla aqui na Temex que não adianta a gente usar a mesma estratégia para todo mundo. Não tem uma receita do bolo. Não tem. Talvez tenha até certo ponto. Mas como a gente lida com pessoas, a gente precisa ter essa personalização e esse cuidado com o CPF, além do CNPJ. A gente já está tratando o CNPJ, mas o CPF ele é importante para esse processo, né? Pois é, e pegando o gancho aí do que você está falando, a gente tem, por um lado, esse cliente que é mais específico, né? Que é um cliente com um poder aquisitivo maior, mas nós também temos experiência, ficamos quase 10 anos como empresa consultora do Sebrae para micro e pequenos empresários. Então a gente tem um know-how nesse sentido, de atender. Porque, por exemplo, a Dona Maria, que tem um carrinho de pipoca, ela não tem o mesmo conhecimento
que um diretor de uma grande empresa. Então ela precisa, conversar com a gente, perguntar, ela tem dúvidas, e a gente tem o maior prazer de explicar exatamente como funciona, e não deixar dúvida nenhuma para ela. Perfeito. E assim, tem algum cliente, assim, algum ramo, né, de atividade que você acha que tenha mais facilidade do que outro para registro? Ou algum cliente que você gosta de trabalhar melhor, que você acha que é mais tranquilo, não é tão burocrático, ou é tudo igual? A questão é quando você acha que a sua marca é melhor que as outras, ou é mais fácil de registrar, porque não existe isso, né. Por exemplo, na área de tecnologia, tem gente que usa a tech. Se você usa o Radical Tech, você tem milhares de marcas. E aí a gente está falando de uma marca fraca. O que é uma marca fraca? É uma marca que tem um radical que é comum naquela área de atividade. Entendeu? Entendi. Por exemplo, na área de saúde, Med, Dinomed, Transmed, Unimed, é tudo Med, é um radical fraco, é uma marca fraca, entendeu? Então vai Comum, né? depender. Então, independente do ramo de atividade, você tem que ser criativo. E aí precisa de um profissional como você, para criar alguma coisa diferente. Não ficar naquela mesmice dos radicais comuns dentro da área de atuação. Isso aí, inclusive a gente tem consultorias, né, e assessoria para poder ajudar até a pessoa a criar um nome. Porque hoje em dia é tão difícil, né, a gente achar um nome, porque tudo que a gente pesquisa, as pessoas já. Às vezes a gente vai lá no Instagram, pesquisa por aquele nome que a pessoa falou, aparece 50 lojas só com diferença de um ponto, um underline, um número. Aí eu falo, olha, tem certeza? Não quer dar uma pesquisada melhor no mercado, entender um pouco mais do que você gosta? Para poder, assim, escolher um nome, porque é aquilo, né, a gente sempre tem que pensar lá na frente. Quando a gente cria uma empresa, a gente nunca pode pensar que: "Ai, mas é só para fazer uma besteirinha aqui". Não, a gente tem que pensar em crescer, a gente tem que pensar em evoluir, então a gente tem que pensar em criar uma marca estruturada, a gente tem que pensar em se destacar no digital, a gente tem que pensar em ser o diferencial daquele ramo. Porque tem tantos profissionais qualificados, tem tantos profissionais em vários ramos, e se a gente não procurar se destacar, a gente vai ser só mais um. Claro, Então eu sempre falo para os clientes, né? A gente começa a partir do branding. A gente se destaca a partir do branding. Você vê tantas empresas grandes que têm o brand muito bem estabelecido. A Nubank, você olha o roxinho ali, você já. Opa, Nubank. E a Nubank, ela, além de ter uma marca forte, ela traz uma experiência muito boa para os usuários. Coca-Cola, McDonald's. A minha filha de 3 anos, ela olha aquele M do McDonald's e ela já fala: mãe, batata, quero. Ela já quer, então, assim, é essa questão, né, dessa memorização. Então, a gente precisa ter cuidado com todas as etapas. A gente precisa seguir todas as etapas. claro, E eu acho que esse foco, assim, na criação da marca, ser uma marca exclusiva para que não atrapalhe o registro, ser uma marca forte, diferente, imponente, eh, que vá mostrar aquilo que você quer transmitir para as pessoas, porque, além de tudo, a gente tem que ter esse cuidado com o que as pessoas vão sentir ao ver a nossa marca, ao ver a nossa empresa. O que que a sua empresa ela quer? Qual é o intuito dela para as pessoas, para outras empresas, para os clientes, para o possível lead? O que que ela quer transmitir? Qual é o conceito da sua empresa? Tudo isso tem que ser pensado. Não é só criar uma logo, não é só fazer um registro, não. Senão você não tá pensando lá na frente, você não tá pensando em crescer, né? Então são etapas que precisam ser concluídas, que precisa ter paciência. É que nem crescer no digital. Tem que ter paciência. As coisas mudam dia a dia. É um estudo constante. E para fazer essa divulgação, que nem você falou lá do banner, né, digital, precisa ter esse cuidado, precisa ter uma marca forte, precisa ter uma marca visível, precisa ser registrada principalmente para que você não tenha problemas na divulgação, porque você vai crescer no digital,
a sua marca vai ser vista por diversas pessoas. E a gente sabe que pode ter uma pessoa que fala: por que não registrar aquela marca ali daquela pessoa que tá ganhando?" A gente não sabe, né? Tem tanta coisa aí no mundo que acontece, então ter essa segurança com a nossa empresa, a gente tem que ter o cuidado com a nossa empresa. Porque se a gente não tem o cuidado com a nossa empresa, as pessoas não vão valorizar. Não vão. Pois é, pegando novamente um gancho com você, a Stark, que quer dizer forte em alemão, porque eu morei na Alemanha e eu trouxe Eu essa. já penso no Tony Stark. Pois é, depois foi interessante que primeiro eu abri a empresa com Stark, nesse conceito de forte, né? Mas forte em que sentido? De dar segurança para as empresas, né? Para as marcas registradas. E aí houve essa coincidência. Lá na frente as pessoas eh, ligarem o Stark com Tony Stark. E eu sou o Antônio também, sou Marco Antônio, Tony. Tudo faz sentido. E quando eu era jovem me chamavam de Tony também. Teve uma época, Tony para cá, Tony para lá. E aí acabou que ficou Tony Stark. E é uma brincadeira, né? Que não tem nada a ver com o Homem de Ferro, mas que deu pano para manga e ficou muito E fez engraçado. sentido, te ajudou na divulgação também, né? É, Fez super sentido pra você, muito bom. isso. Mas muito bom. Marco, estamos encerrando, mas antes eu gostaria de que você desse uma dica para quem está começando agora e precisa fazer o registro da sua marca. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar, né, de certa maneira, ou até chamar a gente, contratar a gente para pesquisar se aquela marca que você quer botar no mercado, se ela já está registrada ou está em processo de registro. Porque não adianta você não só começar seu negócio, mas colocar, divulgar sua marca e de repente perder, né? Então a primeira coisa é fazer a pesquisa para o registro. Perfeito, Marco. E aproveitando que a gente está encerrando aqui, foi um prazer ter você aqui conosco. Creio que vai ser muito produtivo, esse material que a gente vai disponibilizar para as pessoas. Mas me fala também como a gente consegue entrar em contato com você, quais são suas redes sociais. Primeiro eu vou falar do site, o site www.registromarca.com.br. No Instagram nós estamos com arroba registro Stark, registro marca. O meu Instagram pessoal, que também eu falo muito do conceito de marca, do que é marca, dicas, né, sobre como registrar marca, é Marco Araújo ADV. Quer dizer, na verdade, arroba Marco Araújo ADV no Instagram. E o nosso WhatsApp é 21 99181 7314. Perfeito, Marco. Muito obrigado pela sua presença. Quero você aqui mais vezes com a gente. Aproveita, a gente segue o Conecta Ponto Disciplina no Instagram também, que vamos soltar todos esses cortes por lá. Eu tenho certeza que vai ficar incrível. Muito obrigada. Obrigado a você, Jéssica, pela oportunidade de participar.